Olá! O vídeo dessa semana é um vídeo que eu vou falar sobre alergias, dentro daquela proposta da psicossomática, que é ver as nossas doenças como um chamado, um chamado criativo do nosso corpo, embora muitas vezes incômodo, mas nos chamando a atenção, que senão de outra forma talvez a gente não pararia para olhar alguns aspectos da nossa vida que não estão bons para a gente. E aí a alergia, ela traz o seguinte enfoque. Pessoas então que trazem um quadro alérgico, seja uma alergia externa na pele, ou seja, alergias internas como de alimentos, são pessoas que têm na base de pano de fundo problemas com agressividade, com irritabilidade. Quando a gente fala de alergias na pele, principalmente, acho que eu vou me focar mais com isso, porque eu já falei de rinite, sinusite, então agora eu quero falar um pouco mais dessas questões de pele. A pessoa que apresenta problemas de alergia na pele, vamos olhar um pouquinho o significado do que é a pele. A pele é o maior órgão do nosso corpo e a pele ela é responsável por estabelecer os limites, do nosso interno com o mundo externo. Então ela protege e ela também é responsável por essa fase de fluir a comunicação, né? Ela é o limite que me põe em comunicação do meu mundo interno com o mundo externo. E quando a gente tem problemas de alergia na pele, isso também pode estar significando que exista alguém, e sempre tem essa questão de alguém próximo a você, que invade a sua individualidade, aonde você se sente muitas vezes desrespeitado naquilo que é a sua verdade ou é a sua necessidade. Então existe também ali um estado de incompreensão, de não acolhida, e isso gera uma agressividade, às vezes consciente, e aí eu sei aquelas pessoas que eu não gosto, eu consigo identificar, eu fico irritada, minha pele fica vermelha de raiva, né? Então assim, a gente tem todo esse processo que às vezes a gente identifica, ou às vezes, a gente tem essa irritação ou uma agressividade que está ainda na inconsciência, a gente não trouxe para nossa mente. E geralmente aí as alergias precisam vir porque elas estão mostrando que tem alguma coisa que está me incomodando muito. E vamos olhar até mesmo para a própria questão que acontece com a gente quando a gente tem uma alergia na nossa pele. Um ato muito comum, né? Como sei lá, tô com alergia na mão, é muito comum a gente pegar o quê, né? Coçar, né? E às vezes a gente não coça com os dedos, a gente coça com as unhas, com as nossas garras, né? E a gente vai e fica, né, coçando várias vezes, a gente chega às vezes até a esfolar a nossa pele, porque o nosso desejo é realmente de o quê? Arrancar aquilo que está me incomodando, aquilo que me incomoda profundamente e que eu não consigo muitas vezes identificar, ou muitas vezes eu não consigo arrancar aquela irritação que eu senti em determinada situação. Então, a alergia, aquele processo de coceira que incomoda muito, na verdade está trazendo esse pedido de arranca sim este padrão, esse comportamento ou essa situação que você não aguenta mais. Seja porque houve uma invasão da sua individualidade, ou seja porque existe algo que realmente ultrapassou os seus limites. E quando a gente não consegue deixar claro ou externar isso de uma maneira assertiva, a alergia vem. Então, às vezes é muito comum que pessoas que às vezes até falam, mas eu sou calma, não me sinto irritada. Mas se o seu corpo manifesta alergia, isso significa que, e o corpo não mente, e é importante a gente perceber e ouvir isso com muito carinho. Se eu me julgo uma pessoa calma, mas eu tenho um processo alérgico, isso significa que alguma coisa está me irritando muito e que eu estou tentando conter os meus impulsos agressivos, porque às vezes a gente não sabe a nossa melhor forma de comunicar isso. Então, quando eu guardo, o meu corpo se irrita. Então, as manifestações alérgicas estão dizendo que a gente precisa tomar consciência de quais são esses fatores, né, que acabam favorecendo essa alergia. E também, uma das leituras que eu fiz falava de que os fatores alergênicos, eles trazem uma dica pra gente de qual é a situação que muitas vezes o nosso corpo teve que mobilizar a energia porque ele sentiu medo, ele ficou em estado de alerta, e cada um dos fatores alergênicos traz um tipo de significado.
No livro citava apenas alguns que eu vou tentar lembrar aqui e dizer para vocês, que eu achei isso bem legal. Lá falava assim, pessoas que têm alergia a pelo de cachorro, são pessoas que têm então dificuldade ou vivem alguma situação na vida relacionada à agressividade. Então, o pelo do cão traz um problema relacionado a essa agressividade direta, este impulso direto. Gatos e coelhos, falava, né, desses animais, esses pelos dos animais que são fofinhos, né, gostosinhos de se pegar, que trazem esse aconchego, que é macio de passar a mão. A gente está falando então de possíveis dificuldades, né, com pessoas próximas ou a própria pessoa tem essa dificuldade de lidar com situações que envolvem carinhos, carícias, seja porque desejava e não veio, seja porque determinadas pessoas que eu não gosto me tocam. Então, a alergia a gato e esses animais fofinhos tem este fundo. O pólen das plantas, isso está diretamente relacionado à fertilidade e à reprodução, à produtividade. Então, essa fase das plantas acontece justamente na primavera, que é no auge do florescer. Então, as pessoas que têm alergias à questão de pólen são chamadas a refletir de como é que está essa questão da fecundidade, da produtividade, dessa criatividade na sua vida. E isso não é só para as mulheres, né? Quando a gente fala em fecundidade, produtividade, parece que a gente está falando só do universo feminino. Não, isso também tem a ver com os homens, no sentido de como é que você está criando, né, reproduzindo coisas positivas na sua vida. Então, às vezes isso também, se eu estou insatisfeito muitas vezes no trabalho, é provável que eu tenha um quadro de alergia ali. E eu também falava alguma coisa de alergia a poeiras domésticas, né, a pó, essa coisa toda. E aí trazia uma reflexão assim o que é essa dificuldade de lidar com a sujeira? Existe algum aspecto na sua vida que está sujo, que está difícil, que está, né, empoeirado, não mexido? Então, quando a gente está falando dessa linguagem simbólica, nada é direto. A gente vai buscando isso tudo para a gente ampliar a nossa consciência e tentar entender qual é o chamado do nosso corpo que está se manifestando através dessa alergia. E também uma dica muito importante observa, então, tá bom, eu fico irritada em determinada fase quando eu tenho contato com determinada substância alergênica, seja um pelo, um produto de limpeza, seja lá o que for. Mas começa a observar quais foram as emoções ou os sentimentos ou as situações que você viveu neste momento que essa alergia se manifestou. O que aconteceu ao seu redor? Vai tentando traçar esse olhar de tentar descobrir de qual pessoa que eu estava próxima e que eu percebo que piora a minha alergia, ou quando é que eu estou vivendo quais situações que essa alergia ela não acontece. Então vai traçando este olhar de ampliação, porque o desafio da pessoa com alergia, então, é conseguir se comunicar assertivamente. Então, para isso, ela precisa identificar quais são as pessoas, quais são as situações que provocam nela a irritabilidade e que fazem com que ela mantenha essa agressividade diante deste incômodo que ela sente contida. Então, lembra desses gestos da gente querendo arrancar, né, a coceira de tanto que irrita. Às vezes a gente arranca a pele ou arranca as casquinhas das feridas que se formam desse processo alérgico. Então eu não posso me autoagredir. O que eu preciso descobrir você, alergia, tá aqui, né? Simbolizando qual irritação, qual pessoa, qual situação. Então se pergunte várias vezes. O processo da gente descobrir essa charada do nosso corpo, ele parte da gente ter esse olhar também de leveza, não ficar obsessivo ou duro demais com a gente tentando descobrir isso, né? Então existe sim um incômodo profundo com alguma coisa. A alergia quer dizer isso. Então eu tenho que descobrir qual é a origem desse incômodo profundo. E, gente, é por isso que é claro que o processo de psicoterapia, ele ajuda pra caramba nesse processo. Da gente identificar, né, quando é que foi que eu tive aquela alergia, o que eu estava sentindo, quais são os meus desafios no mundo de hoje, porque às vezes é difícil sim a gente fazer isso sozinho, mas não é impossível, né? Você pode sim
se determinar a escrever, a fazer uma listinha, a fazer mesmo uma percepção de quais foram esses momentos que você teve contato com determinadas pessoas, com determinadas situações onde essa irritação veio, tá bem? Essa irritação através da alergia. Então, acho que era isso, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte. Se conhece pessoas que têm processos alérgicos, compartilhe esse vídeo com elas. Um beijo, uma boa semana e até mais!